Você já tentou imaginar o infinito? Pensar em algo que não tem começo nem fim, que transcende qualquer definição, é um exercício que desafia nossa compreensão e nos conecta ao mistério mais profundo da existência. Desde os primórdios, a humanidade busca entender o infinito por meio da ciência, da filosofia e até da arte. Mas será que conseguimos realmente alcançar sua essência? As teorias da física e da matemática tentam explicar o universo com cálculos e modelos, mas no fundo, nenhuma dessas abordagens é capaz de revelar plenamente o que significa existir em um cosmos sem fronteiras. Agora, imagine como essa ideia se relaciona com a vida. Se o universo é infinito, o que isso diz sobre nossa própria existência? Será que somos passageiros temporários de algo eterno? Ou parte integral de uma força que sempre foi e sempre será? Ao explorar questões como de onde viemos e para onde vamos, somos convidados a olhar além do cotidiano, mergulhando em reflexões que podem transformar a maneira como percebemos o tempo, o espaço e até nós mesmos. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde as ideias de eternidade, consciência e propósito serão analisadas de forma profunda e instigante. Em apenas 10 tópicos, você descobrirá conceitos que farão sua visão de realidade mudar para sempre. Fique no vídeo e aproveite o conteúdo. Você consegue imaginar o infinito? Conceber algo que transcende a definição do dicionário é um desafio reservado a poucos. Expandir a mente para compreender aquilo que sempre existiu e sempre estará presente parece uma tarefa tão complexa quanto fascinante. Mesmo as teorias da física e da matemática tentam, sem pleno êxito, provar a origem do universo ou explicar sua expansão por meio de cálculos e movimentos celestes. Mas essas tentativas não capturam plenamente o que o infinito realmente é ou sua relação com a vida. Pensar no infinito pode começar com algo simples. Imagine o horizonte. Quando você está em uma praia olhando para o mar, o horizonte parece uma linha clara e distante. No entanto, se você avançar em direção a ele, ele continuará se afastando. Esse exercício cotidiano nos ajuda a sentir a natureza do infinito, algo que está sempre lá, mas nunca pode ser plenamente alcançado. Assim como o horizonte, o infinito não é um destino, é uma ideia que desafia nossos limites e nos faz contemplar o que está além do visível. Outro exemplo vem das estrelas no céu noturno. Ao observarmos as constelações, sabemos que estamos vendo apenas uma fração do universo. A luz que alcança nossos olhos viajou por milhões de anos, e ainda assim, o que enxergamos é uma parcela ínfima da vastidão cósmica. Pensar que há galáxias além do que nossos telescópios mais poderosos conseguem captar nos aproxima da sensação de infinito. Cada estrela, cada ponto de luz, é um lembrete de que estamos inseridos em algo imensurável, muito além da nossa compreensão. E que tal refletir sobre o infinito no contexto do tempo? Quando olhamos para o relógio, é fácil esquecer que o tempo não tem um ponto final. Ele apenas segue, fluindo constantemente. Da mesma forma, os ciclos da natureza, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, o movimento das marés, são demonstrações de uma continuidade infinita. Esses padrões cotidianos podem nos reconectar com a ideia de que o infinito não é apenas uma abstração distante, mas algo que se manifesta em pequenos aspectos da nossa vida diária, se estivermos dispostos a enxergar. Pensar no infinito pode evocar uma mistura de emoções profundas e contraditórias. Para alguns, ele desperta uma sensação de grandeza e maravilha, como se estivéssemos conectados a algo maior e mais eterno. A ideia de que fazemos parte de um universo sem limites, tanto no espaço quanto no tempo, pode trazer uma espécie de conforto, lembrando-nos de que, apesar da nossa pequenez, estamos inseridos em algo imensurável e eterno. Por outro lado, o infinito também pode provocar uma crise existencial. Perguntas como: de onde viemos e para onde vamos? São desconcertantes, justamente porque não oferecem respostas claras ou definitivas. Confrontar a vastidão do universo e a nossa finitude pode nos fazer sentir perdidos ou insignificantes. No entanto, é exatamente essa inquietação que nos impulsiona a buscar significado e propósito, seja na ciência, na filosofia ou em nossas próprias experiências cotidianas. Essas reflexões são, em essência, o que nos torna humanos.
O infinito desafia a nossa percepção limitada, convidando-nos a olhar além do tangível e do imediato. Ele nos faz questionar o sentido da vida, da morte e da existência em geral, enquanto nos inspira a explorar, criar e compreender o mundo ao nosso redor. Assim, pensar no infinito não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada emocional que nos conecta ao que há de mais profundo em nós mesmos. As religiões, ao longo da história, têm moldado suas narrativas para ensinar sobre a eternidade, muitas vezes apresentando-a como uma promessa futura a ser alcançada. Por meio de símbolos e histórias, elas traduzem o conceito do infinito em algo compreensível, oferecendo conforto e esperança ao lidar com os mistérios da existência. Contudo, ao olhar além dessas interpretações, podemos perceber o infinito como algo que não precisa ser conquistado, mas que já está presente, intrínseco à própria realidade. Essa visão nos convida a refletir. E se o infinito não for um destino distante, mas o próprio agora, continuamente acessível? Em vez de uma busca por algo além, podemos perceber que o eterno está em cada momento que vivemos, em cada experiência que nos conecta ao todo. Essa perspectiva nos leva a enxergar o infinito não como uma meta a atingir, mas como a essência do que sempre foi e sempre será. A pergunta sobre Deus e o universo é uma das mais fascinantes e desafiadoras da existência humana. Se considerarmos Deus como o Criador, surge a ideia de um ser superior que deu origem a tudo, incluindo o próprio universo. No entanto, essa perspectiva nos leva a outra questão. O que existia antes da criação? E se tudo foi criado por ele, onde se encaixa o conceito do infinito? Essa linha de pensamento sugere um Deus que está além do tempo e do espaço, mas que ao mesmo tempo permeia toda a existência. Por outro lado, podemos pensar em Deus não como um criador separado, mas como o próprio universo, o infinito manifesto. Nesse caso, Deus não seria apenas uma entidade, mas a soma de tudo o que existe e o que sempre existiu. Essa visão nos coloca como partes integrantes desse todo, conectados diretamente ao infinito. Nesse contexto, Deus seria a essência do universo, presente em cada estrela, cada átomo e cada pensamento, uma força que sempre esteve lá e sempre estará. Se Deus é o próprio universo, então somos fragmentos do eterno, manifestações temporárias de algo que nunca teve um começo nem terá um fim. Isso nos faz refletir sobre nossa própria existência. Somos apenas passageiros nesse vasto cosmos, ou partes essenciais de um todo contínuo? E se somos de fato eternos enquanto parte desse universo, como isso altera a maneira como enxergamos a vida, a morte e o propósito de estarmos aqui? Essas questões ampliam a compreensão tanto de Deus quanto do universo, unindo-os em uma ideia de infinito que transcende as limitações humanas. Mais do que buscar respostas definitivas, talvez o papel dessas reflexões seja nos conectar a algo maior, a uma força ou realidade que vai além de qualquer definição. Afinal, seja Deus o Criador ou o próprio universo, a essência dessa ideia permanece. Somos partes de um infinito que nos cerca e nos define. A vida levanta outras perguntas. O que acontece quando essa vida termina? O que são as outras dimensões? Será que transitamos para uma forma vibratória diferente, preservando o observador que somos? Seria a vida tão eterna quanto o próprio universo? O universo e suas criações. Sabemos que estrelas, galáxias, planetas e outros corpos celestes são criados constantemente. Porém, o universo como um todo sempre existiu e continuará existindo, incalculável e imensurável. Essa vastidão nos convida a refletir. Se somos parte dele, não seríamos também eternos? A viagem pelo infinito. Consegue se imaginar viajando pelo infinito, sem fronteiras ou limites?
Parece loucura pensar que existimos para sempre, mas ao mesmo tempo, a ideia de infinitas dimensões e vibrações nos faz acreditar que a eternidade é parte intrínseca do que somos. A chance da eternidade. Alguma vez você cogitou que temos a chance infinita de ser eternos? Nosso marco comparativo é a existência do que sempre existiu. Mesmo que nossa mente encontre dificuldade em compreender o eterno, a própria ideia é um convite à contemplação. O cotidiano e o profundo. A maioria das pessoas está presa em tarefas cotidianas, sem tempo para refletir sobre sua própria existência. Mas e se entendermos que somos realmente eternos? Será que os problemas diários perderiam sua importância, desmanchando-se como mágica? Conclusão e convite. Gostou do conteúdo? Então faça um favor a si mesmo. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário, seja ele positivo ou negativo. Participe dessa reflexão e ajude a expandir o diálogo sobre o infinito e a existência da vida. Afinal, explorar o desconhecido é o que nos move.